Hoje damos as boas-vindas à convidada Catarina Lacerda, que apresentará os resultados do piloto de comunicação desenvolvido pela Rede Gasbras MG, sobre os principais entendimentos obtidos pelo projeto de pesquisa até aqui. Catarina Lacerda é jornalista formada pela PUC Minas e diretora de comunicação da agência Compoá, Soluções em Comunicação, de Belo Horizonte. Atualmente, atua com consultoria de comunicação e marketing digital, tendo larga vivência com assessoria de imprensa e gestão de imagens institucionais. Para quem não conhece, o Gasbras se trata de uma rede temática nacional de pesquisa e desenvolvimento de gás não convencional no Brasil. Esta pesquisa é constituída por várias instituições federais, estaduais e não governamentais de todo o país, amparado financeiramente pela Fundação de Estudos e Projetos, FINEP. O objetivo central do projeto é estudar a melhor forma para o desenvolvimento da indústria de gás não convencional nas bacias sedimentares do Brasil. Desde já, o nosso muito obrigado à convidada, aos membros do projeto aqui presentes e a todos que nos assistem. Com a palavra, Catarina. Muito bom dia. Todos me ouvem bem? Sim. Estão conseguindo me ver? Está tudo certo? Sim, está tudo certo. Ok. Agradeço pela oportunidade. Viemos aqui hoje apresentar os resultados do nosso piloto de comunicação e dizer que tem sido um trabalho bastante desafiador, e vou trazer para vocês as principais impressões das pessoas com quem eu conversei, né, do ecossistema Gasbras, e também dos consultores ad hoc que puderam fazer a avaliação desses retornos e dividir com o grupo, né, com vocês que têm feito esse trabalho tão cuidadoso ao longo dos anos. Ok, então vamos lá. Nosso projeto foi desenvolvido nos meses de maio e junho de 2020, né, esse projeto piloto de comunicação, e ele funcionou da seguinte maneira. Nós começamos com um diagnóstico de comunicação, foi uma consultoria para identificar as particularidades que envolvem o assunto em âmbito internacional e nacional também, né? Foi um trabalho bastante extenso e que apontou algumas considerações importantes que nortearam a produção dessas duas entregas de comunicação principais nesse momento, né? No que se refere ao objeto do estudo de comunicação social, que foi o vídeo e o folder de divulgação, o folder digital, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, desse diagnóstico, a gente partiu para essa mobilização do roteiro e gravação de vídeo, que contou com a participação ativa de todos vocês, foi bem importante para o resultado, e o levantamento de conteúdo para o folder digital também, né, que está disponível, tem o link disponível para a equipe acompanhar a qualquer momento. Depois foi feita a edição desse material, a diagramação do folder, né, também atuamos como um suporte no desenvolvimento do protocolo de comunicação com as comunidades, que em breve vocês também, né, tá em fase de finalização com o Marcos, em breve já será possível apresentar para todos terem conhecimento. Fizemos entrevistas com o que chamamos de ecossistema Gasbras, são pessoas que fazem parte do ambiente interno do projeto Gasbras Nacional e também pessoas que fazem parte do ambiente externo, que são agentes que têm envolvimento, de alguma maneira, com a temática do gás não convencional aqui no Brasil. Depois dessas entrevistas, nós fizemos a análise dos resultados, né, dos apontamentos dos entrevistados com 2 consultores ad hoc, que são especialistas em comunicação, né, são jornalistas também que têm uma trajetória acadêmica e uma vivência de mercado bastante interessante. E agora a gente está nessa fase em vermelho aí, que é a produção do relatório final, com a compilação de todos esses entendimentos. Nosso primeiro trabalho foi exatamente a consultoria de comunicação, aquele diagnóstico que apontou que, dada a complexidade do assunto e a polêmica que envolve todo o tema, ficou claro que a gente tinha que eleger uma persona, um personagem principal, para que a gente pudesse endereçar nossos esforços de comunicação nesse primeiro momento, né? A persona é diferente do público, porque ela é muito, de fato, personificada. É como se a gente pensasse o perfil de alguém e, a partir dele, conseguisse traçar um diálogo, um discurso
de apresentação desse trabalho. Então, a gente entendeu que a persona do Projeto Gasbras, nesse primeiro momento, a persona principal dela seria o tomador de decisão. E aí entende-se que seriam membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Para tanto, a gente deveria adotar um tom de voz transparente, né, que pudesse denotar que não há um juízo de valor por parte da rede, né, e que os pesquisadores se dedicaram a estudar, somente conhecer e apresentar os elementos, né, os entendimentos, os aprendizados, para que esse tomador de decisão forme a sua opinião a partir daquilo, né? Ficou muito claro também que o desafio desse trabalho como um todo é o ativismo social e jurídico, e é uma realidade no mundo inteiro, não seria diferente no Brasil. E eles têm um comportamento, o ativismo, de um modo geral, tem um comportamento bastante característico e que vai exigir da Gasbras, do projeto como um todo, da rede Gasbras, muito traquejo, né? Muito respeito e também uma posição firme, baseada justamente na transparência e na determinação daquilo que vocês vieram fazer, né? A que se destina o projeto. É uma pesquisa científica e que essas polarizações ali né, não podem encontrar ressonância dentro do próprio grupo, né? As principais estratégias de comunicação apontadas nessa consultoria foram o portal, né, que vocês já têm trabalhado nisso há algum tempo. A gente estudou várias referências internacionais e esse portal na Argentina foi o que pareceu mais adequado com a proposta que a gente tem aqui. Recomendo que todos façam uma visita lá e vejam como é que eles apresentam esse conteúdo que é espinhoso, que é polêmico, né? A gente recomenda também alguns materiais para download, né, cartilhas e e-books e outros materiais que possam apresentar os estudos de vocês e ajudar a esclarecer as pessoas, né? Mala direta bem endereçada mesmo a essas personas, a esses tomadores de decisão. O canal do YouTube, que provavelmente vai hospedar vídeos como esses que nós estamos fazendo aqui agora. Eventualmente, quando esse trabalho estiver bastante amadurecido, tentar explorar alguma rede social, né, encontrar capilaridade nas redes sociais, e lá há um apontamento pelo Twitter em função do público, do perfil da nossa persona, né, alguns trabalhos de assessoria de imprensa para veicular matérias espontâneas, né, tentar uma mídia espontânea que trate do assunto também em âmbito nacional, e a realização de eventos, né, workshops, seminários, que eu sei que também já está no radar de vocês. Esse, basicamente, é o resumo da consultoria de comunicação. Muito provavelmente, esse documento vai ficar disponível também possivelmente no site, enfim, nas entregas que a própria rede vai fazer ao longo do tempo. Eu sei que é um projeto aí de disponibilização. E essa foi a primeira fase, né, que foi o estudo, o diagnóstico propriamente dito, que depois de entregue, veio aquela situação, ok, como é que a gente começa a experimentar isso na prática, né? Assim, a gente até então não tinha informação sobre a prorrogação do projeto, né? Em função da pandemia, enfim. No momento em que houve a definição desse escopo de trabalho, a gente tinha pela frente somente mais 30 dias de atividade. O projeto se encerraria agora teria se encerrado no mês de junho, né? Então, ao longo do mês, a indefinição sobre adiamento ou não, né, do prazo do projeto fez com que a gente optasse por desenvolver 2 produtos principais, que eram um vídeo de divulgação, do qual todos vocês participaram, né? Ele tem aproximadamente 7 minutos, e a produção desse folder digital, que foi chamado pelos entrevistados de cartilha, tamanho a consistência do conteúdo apresentado ali, né? Então, esses 2 materiais foram apresentados para aquele ecossistema interno e externo que eu comentei no início, e o resultado disso foi apresentado para os consultores ad hoc, e é o que eu venho trazer para vocês hoje. Joia. O nosso ecossistema, né, as pessoas escolhidas
por vocês próprios, né? Vocês foram consultados e opinaram sobre a indicação das pessoas para quem a gente deveria apresentar esses 2 produtos da nossa estratégia piloto de comunicação. Foram 15 pessoas ao todo, né? Do ambiente interno, ouvimos pessoas da UFMG, da PUC do Rio Grande do Sul e da USP, 7 pessoas ao todo. No ambiente externo, foram 8 pessoas, do Ministério das Minas e Energia, da ANP, FIENG, EPE, CPRM e uma ambientalista que não tem atuação direta nessa temática, mas ela está acostumada a fazer a defesa de comunidades e em questões ambientais. Então, foi bastante interessante perceber as visões e contribuições de cada um. Vamos lá, fazendo aqui um consolidado dessas percepções gerais. A pergunta principal que a gente queria ver respondida ali, depois de apresentar tanto o vídeo e o folder, era essa. Percebeu alguma inclinação do projeto em relação à exploração do gás não convencional? A pergunta foi essa. No ambiente externo, vejam bem, 3 dos 8 entenderam que o nosso viés era favorável. Isso indica que, de alguma maneira, a gente não conseguiu atingir o objetivo da neutralidade, que foi uma premissa que surgiu no diagnóstico de comunicação. 3 do ambiente externo entenderam que era favorável ou levemente favorável. Aqui as somas dariam 5 dos 8. Né? 2 disseram que estava neutro e apenas 1 disse que estava levemente contrário. Então, primeira conclusão é que nosso material não ficou suficientemente neutro, não foi percebido dessa maneira. No ambiente interno, as pessoas conseguiram... É claro que a gente tem que entender que no ambiente interno já há um repertório de conhecimento sobre o próprio projeto e a gente não consegue diferenciar as percepções, né? 3 entenderam que era neutro, 2 entenderam que era levemente contrário e 2 favorável. Então, no ambiente interno isso ficou um pouco mais dividido, mas o fato é que os apontamentos da neutralidade aqui não foram a maioria dos entrevistados. Então, de onde se conclui que esse objetivo de neutralidade não foi alcançado, né, nesse primeiro momento. Da maneira como os materiais foram apresentados, ok, pessoal? Assim, considerando que foi um ponto de partida e as respostas... As percepções foram nesse sentido. A próxima pergunta foi, diante desses 2 materiais, como você acha que a sociedade civil reagiria? A maioria aqui, tanto do ambiente interno e externo, entenderam que causaria uma incompreensão, que os 2 materiais não são suficientes para entender do que se trata o assunto. Eles falaram isso, que eles são apenas parte de um todo, né, de uma estratégia mais ampla que precisa ser feita com cuidado para garantir, de fato, o entendimento das pessoas. Seria mesmo um material introdutório, mas que ele não se encerra em si mesmo, né? O ambiente externo 3 pessoas consideraram que seria uma reação positiva, apesar dos pesares, a sociedade civil pode vir a se interessar sobre a maneira como a gente está pretendendo apresentar esse material. E no ambiente interno, o vermelhinho aqui, 3 pessoas disseram que a reação seria negativa, né? Então, ao todo, dos 15, 5 entenderam que seria uma reação negativa, 4 pessoas entenderam que seria positiva, e 6 pessoas acharam que elas não teriam condição, com esses 2 materiais, de compreender o que estava sendo apresentado ali. A próxima pergunta foi sobre a reação do poder público. Como o poder público reagiria ao ter acesso ao vídeo e ao folder? Aqui, novamente, apareceu no ambiente externo, isso aqui me chamou bastante atenção, porque a grande maioria das pessoas do ecossistema externo entendeu que era insuficiente para tomar decisão, o que vai ao encontro da pergunta anterior, né? E 2 acharam que o poder público pode reagir mal, porque entendem que não há por parte deles um desejo de receber informações que
ou estudos que apontem para a viabilidade de exploração do gás não convencional. Então, isso aqui é uma resposta que também já vem carregada de uma opinião prévia, né? Seria inevitável, são pessoas que estão bem escoladas aí ao longo dos anos nessa polêmica. E no ambiente interno, 4 deles julgaram, 4 dos 7, né? Julgaram que seria positivo, que o poder público, de fato, ficaria satisfeito de receber esse canal, essa ferramenta de comunicação a partir de agora, né? Então, quando perguntados quais seriam as principais entregas do projeto Gasbras MG, depois de ter visto o folder e o vídeo, as pessoas apontaram espontaneamente essas respostas aqui. Protocolo de comunicação com a comunidade, 7 no total, lembraram espontaneamente de que a gente está cuidando de fazer esse protocolo de comunicação. 3 se lembraram da proposta de política pública. 6 falaram dos estudos ambientais, né? E eu acho que é a parte que gera mais ansiedade nas pessoas que são técnicas, né? Um citou que a gente vai entregar material informativo. Outro falou do poço transparente, embora ele não tenha sido dito claramente ali, né, nos 2 materiais, mas isso também comprova que o repertório, né, as informações prévias que eles já têm, interferem na percepção. E 4 pessoas, 2 do ambiente interno e 2 do ambiente externo, falaram que as entregas não ficaram tão claras assim, né, que também é um ponto de atenção para a gente. A responsabilidade pela compreensão da mensagem, gente, é sempre de quem emite, né? Então, por mais que a gente tenha se esforçado para ser muito claro, quando 4 das 15 pessoas falam que não ficou claro o que é que a gente está entregando, talvez a gente precise rever algumas formas de comunicação quando esse material, de fato, vier a ser apresentado publicamente, tá? Então, é um ponto de atenção mesmo. Nós perguntamos quais seriam os meios que eles sugeririam para tornar esse conhecimento público. Uma coisa importante, não está aqui, mas aconteceu. Todos eles, 100%, 15 pessoas disseram que é fundamental dar publicidade, que eles estão ansiosos, ficaram muito impressionados com a organização né, do trabalho, com a metodologia, com as entregas, e deu para perceber, assim, a minha avaliação, né, a minha percepção sobre a percepção deles. Eu pude entender que eles ficaram impactados com a maneira como vocês têm dado ciência, né, tem levado ao conhecimento de outras pessoas, o próprio piloto, e a transparência mesmo que vocês se propõem a abordar esse assunto. Então, 100% deles disseram que sim, é muito importante que isso venha a público, tá? E os caminhos que eles apontaram para isso foram redes sociais, sequência de vídeos informativos, e aí seria o canal do YouTube, cartilhas, o próprio portal, eventos e o corpo a corpo regionalizado, para vocês verem que vai ao encontro daquilo que de fato a consultoria apontou e é uma expectativa das pessoas. De alguma maneira, a minha sugestão para vocês é que vocês caminhem nessa direção. Claro que não é nessa ordem, claro que não necessariamente tem que ser feito tudo, mas que se a gente quiser alcançar as pessoas, a gente tem que lançar mão de vários desses canais, ok? Algumas observações gerais. Isso aqui foram comentários livres que eles puderam fazer a respeito dos 2 materiais. 11 pessoas acharam o folder muito técnico, muito técnico mesmo, assim, voltado para o ambiente acadêmico. E não é qualquer ambiente acadêmico, é para pessoas que entendem o que é um baseline, que entendem o que são normas. E eles citaram algumas palavras que mostram que, assim, dentro da própria universidade, não há um entendimento claro sobre o que isso significa. Então, se o objetivo do folder é atingir o público acadêmico ou especializado, ok, está de acordo. Agora, se sair de lá e for para um tomador de decisão, ou se for para a comunidade como um todo, é grego, as pessoas não seriam capazes de entender. E daí explica aquelas respostas sobre incompreensão, né? Então, isso quer dizer que nós vamos abandonar esse folder? Em absoluto. Né? A gente pode ver o que é possível de fazer ajuste lá na linguagem, a tradução de termos técnicos, quando possível, para termos mais compreensíveis, né? Ou
deixa aquele folder ali como um resumo do projeto, como está, e produz outros, né, para vários públicos diferentes, com várias temáticas, mais explicativos. Uma coisa não exclui a outra, tá? Isso é só a percepção geral do pessoal. É interessante que o pessoal da ANP e do Ministério das Minas e Energia, em massa, apontaram esse incômodo, né, sobre a maneira como a gente apresentou a suspensão das atividades pelo Judiciário. Eles tentaram dizer que não foi bem assim, que a coisa não estava tão perdida, tão solta, que havia regulamentação e que a justiça proibiu por outros motivos e que aquilo foi um lobby. Eu percebi que houve ali da parte deles doeu um pouco, sabe? Assim, a maneira como foi apresentado, basicamente em relação à leitura que eles próprios têm desse processo, tá? Mas ninguém mais falou sobre isso, só eles que por acaso eram partes interessadas nessa polêmica, né? Eu se referia diretamente a eles. 7 pessoas, isso aqui eu achei também bem importante, falaram que sentiram falta de uma demonstração mais clara dos impactos econômicos e dos benefícios da exploração para as comunidades remotas. É até um pouco incoerente, porque sentiram falta do impacto econômico e dos benefícios, mas entenderam que o vídeo já era favorável. Se a gente apresenta mais impacto econômico e benefício, naturalmente a gente vai tender mais para sugestão de que isso deve ser feito, né? De que a técnica deve ser feita, enfim. E essa consideração aqui foi muito importante na avaliação dos ADOCs para a gente chegar numa outra conclusão, que eu vou falar mais na frente. 4 pessoas apontaram que havia uma ausência de resultados concretos, né, que eles tinham a expectativa de bater o olho no folder e ver as respostas, e não ver o que foi estudado, entende? Então, de alguma maneira, a gente despertou o interesse das pessoas em conhecerem mais. Foram feitos estudos prospectivos, mas cadê o resultado deles? Eu não quero saber o que foi feito, eu quero saber o que ele descobriu, né? Então, no ecossistema interno, que é formado por também pesquisadores, né? 3 deles falaram isso, e no externo mais um. Então, é um ponto de atenção. 4 pessoas também entenderam que faltou explorar melhor os danos ambientais, que a gente fala assim, ok, tem aqui suspeita de contaminação da água, de possíveis abalos sísmicos e tal, mas entenderam que só mostrar não era suficiente para indicar o que isso significa na prática, que era, olha, lá nos Estados Unidos aconteceu isso, mas aconteceu isso por causa disso, disso, disso. E aqui no Brasil isso não vai acontecer se for feito aquilo, né? Então não é exatamente tomar partido, mas é contradizer as notícias internacionais ou explicar por que aquilo vai ou não vai acontecer no Brasil. Isso é que eles sentiram falta. Teve um dos entrevistados, inclusive, do ecossistema interno, que disse assim, olha, vocês vão botar esse vídeo lá que está favorável, vocês vão botar na internet, esse vídeo está favorável, vocês falam de danos ambientais de maneira superficial, imediatamente vão chover trilhões de outros vídeos em cima dos seus, mostrando que você acende um isqueiro na torneira da pessoa que sai com gás. Né? Você liga a torneira, sai água, você acende um isqueiro e pega fogo, porque tem gás saindo da torneira. Então, isso ele quis dizer que, para a sociedade civil, um vídeo desse com evidências feitas, coletadas mundo afora, descredenciariam o nosso vídeo, entende? É como se a gente caísse ali a gente perdesse credibilidade na nossa apresentação. Então, pouca exploração dos danos ambientais foi uma situação apresentada por 4 pessoas. A questão da radioatividade também, 6 pessoas indicaram que talvez não seja uma pauta que mereça destaque nesse momento, porque não é uma pauta que internacionalmente é colocada, então é como se a gente estivesse chamando a atenção para uma situação que mais ou menos está, né, adormecida ou não tem tanta visibilidade nesse momento. Eles entendem que esse tratamento da questão radioativa pode despertar outras preocupações que nesse momento não acontecem, né? E
Espontaneamente, 4 pessoas mostraram incômodo com a imagem que a gente escolheu para representar o abalo sísmico, acharam que a casa rachada, foi a expressão que eles usaram, é dramático, é sensacionalista e não chega nem perto do que de fato acontece com um possível abalo sísmico, né? Que é tremor de terra praticamente imperceptível e que uma casa rachada é muito forte para a sociedade civil, né? Aquilo, só de ver uma casa rachada já indica que não quero, não tem a menor condição. Se for para rachar a casa, não faz, né? Então, eles pediram para fazer a alteração dessa imagem. E 3 também do ambiente externo, foram os mesmos 3 aqui da decisão judicial, questionaram a questão da contrapartida. Sempre que a gente apresenta que que tem que ter contrapartida ou que a comunidade foi desmobilizada sem nenhuma contrapartida, subentende-se aí que se precisa de contrapartida é porque é ruim, né? Você está dando uma compensação, ou que não, dois disseram isso e um outro disse que não há que se falar em contrapartida quando não houve nem início de exploração, né? Então, foram as observações gerais recorrentes que aconteceram aqui com mais de uma pessoa. Tiveram outras pontuais que eu não trouxe aqui porque elas não eram significativas, não representavam o todo, mas essas, como vocês podem ver, encontraram ressonância tanto no ambiente interno quanto no externo. E aí, esses resultados foram apresentados para os 2 consultores ad hoc, como eu disse, são profissionais da comunicação e com vivência acadêmica também, e eles mataram essa charada, assim, foi bem importante a participação deles e a leitura deles, porque tendo visto o diagnóstico de comunicação, tendo visto os 2 materiais produzidos e tendo lido o retorno dos entrevistados, eles falaram exatamente isso. A gente não precisa ter a ilusão de se apresentar de maneira neutra ou imparcial. Quando a gente faz essa promessa de ser uma rede imparcial, a gente já cai no descrédito, porque a imparcialidade talvez seja impossível de ser alcançada mesmo. Nós temos aqui a Rede Gasbras, ela não é favorável à exploração, mas ela é favorável ao estudo. E para estudar, no mínimo, precisa de um poço transparente, que significa algum tipo de exploração. Então, a gente não tem que ficar, opinião deles, tá, gente? A gente não tem que ficar mascarando ali uma inclinação que nós temos pela continuidade do estudo, inclusive exploratório, né? Então, eles falaram assim, o tom de voz transparente está perfeito, agora a busca por neutralidade e imparcialidade é que não. Isso é inalcançável. Talvez vocês precisem buscar aí, mais do que a imparcialidade, o equilíbrio na argumentação, né? E isso quer dizer transparência. Então, ao invés de ficar preocupando em não tomar um partido, né, a gente pode sim falar que a gente tem uma opinião, que a gente tem uma inclinação, desde que todos os prós e contras sejam muito bem balanceados de uma tal maneira que garanta a segurança de todo mundo no processo, né? Que isso pode ser mais honesto e pode encontrar um pouco mais de abertura no diálogo. E aí eles disseram exatamente isso. Avaliar a possibilidade de produzir um material minimamente opinativo que seja, né, nesse sentido aqui de que é favorável nem que seja a exploração experimental, né, porém defendendo modelos rígidos. E aí, aqui um padrão levantado foi o modelo alemão, né, que é bastante sério e com resultados muito concretos, que fogem do extremo dos Estados Unidos, né, e também não vai para o outro extremo oposto, que é de radicalização e proibição total, né? Falaram que faltou apresentar mais claramente que tudo isso que a Rede Gasbras está fazendo nesse momento atende a uma solicitação da Justiça. Quando a Justiça diz para tudo, até que esteja muito claro o que é que acontece no Brasil, né? Conhecer os ambientes geológicos, conhecer os impactos disso nas comunidades locais, tudo que vocês estão fazendo é exatamente isso. Então, às vezes, é começar a conversa falando assim, olha aqui, vocês não pediram? A gente fez, quer ouvir? Né? O desafio dessa primeira fase de comunicação, na opinião deles, não é convencer ninguém, não é ajudar o tomador de decisão a decidir nada, né? É somente informar. Que se a gente der conta de chamar a atenção das pessoas e apresentar aquilo que foi produzido por vocês, tá de muito bom tamanho. E que depois eles decidam o que fazer com isso. Né? Quem é favorável pode continuar favorável, quem é contrário pode continuar contrário, quem quiser mudar a opinião pode mudar de opinião,
aí a gente não nos cabe, né? O que nos cabe é apresentar, é simplesmente jogar luz sobre um assunto que é repleto de certezas e tabus, enfim. Falaram também, deixa eu beber uma água. Falaram também que a preocupação com o conteúdo é muito procedente, né? E parabenizaram vocês, ok, pessoal? Pela coragem, pela ousadia e pelo planejamento de comunicação, assim, por terem feito de forma tão cuidadosa. Teve um dos consultores que até falou assim, o que vocês erraram, vocês pessoas envolvidas, né? Não exatamente vocês pesquisadores, mas o erro que aconteceu em 2013, de alguma maneira, está sendo corrigido agora em 2020, porque vocês estão tateando, né? E estão entendendo o que é que está em volta né, o que cerca o tema e se antecipando, se preparando e buscando a melhor maneira de apresentar. Então, o conteúdo é importante sim, e é por isso que a gente está sendo tão cuidadoso, mas também precisa dar atenção à maneira como vai se chegar até essas pessoas, né? Qual vai ser o canal de acesso escolhido. Jogar numa rede social significa dar visibilidade em escala. Talvez o começo tenha que ser no corpo a corpo, bem ali, uma carta endereçada, um evento muito específico, com participação de pessoas estratégicas, que a maneira como vocês vão chegar a esses tomadores de decisão vai dizer do sucesso ou não da iniciativa. Também foi uma informação bastante importante. E que, por mais que a gente tenha escolhido falar nesse momento com o tomador de decisão, né, aquela persona principal, isso não exclui a necessidade de desenvolver materiais para outros tipos de públicos, outros tipos de pessoas. Então, para a comunidade, com certeza, nem o nosso vídeo chegaria perto dela, né? Esse vídeo não seria capaz, assim, as pessoas não compreenderiam o que a gente quer dizer. O próprio poder público também, assim, pensar o que é que eles precisam de resposta nesse momento. Os stakeholders, eles vão precisar saber da parte econômica, né? Então, desenvolver materiais informativos para todo esse tipo de público. E essas foram as conclusões principais e o resultado desse piloto. Eu vou aqui deixar de compartilhar para poder voltar a ver vocês e a gente pode conversar melhor agora. Ok, vocês querem perguntar? Catarina, eu acho que primeiro eu queria te parabenizar, né, pelo trabalho. E eu acho que todo trabalho ele tem seu grau de dificuldade, né? Eu queria saber qual que foi sua maior dificuldade ao realizar todo esse trabalho. Olha, foi um desafio, tem sido um desafio muito bom, excelente, de fato, porque, primeiro, é um tema muito técnico. A minha formação é em jornalismo, em comunicação social, então eu acho que vocês falam um dialeto aí que, né, traduzir isso é realmente difícil. O retorno que os consultores deram foi exatamente esse, assim, que mesmo sendo um assunto difícil, porque é técnico demais, foi possível acompanhar todo o encadeamento, assim, a linha de raciocínio, porque de alguma maneira a gente conseguiu traduzir aquilo, né? Então, a minha primeira grande dificuldade foi em traduzir a linguagem técnica para uma um pouco mais acessível. E uma outra dificuldade foi o próprio ardor do assunto, né? Assim, é um tema tão polêmico que o simples fato da gente tocar nele já pode dar a sensação de que a gente é do mal, né? Eu acho que vocês vivem isso aí na pele, no dia a dia, muitas vezes, e é isso que a gente precisa desmistificar, sabe? O desafio da comunicação aqui nesse caso é mostrar que não é nada disso, que pode ser uma grande ferramenta para a sociedade, que o meio ambiente pode ser minimamente impactado, né? Que pode se buscar alternativas para desenvolver essa indústria ao menor impacto possível e que está tudo bem, e pode ser bom para todo mundo, né? Esse é o desafio principal, na minha opinião. Foram as duas principais dificuldades. Ok, obrigada, entendi.
Mais Catarina, alguém? parabéns, tá, pela apresentação, pelo trabalho, né? Ali você, no caso específico lá da radioatividade, né, só uma dúvida aqui, são 6 pessoas, né, entrevistadas em 15, não é isso? 6 em 15. 6 em 15, né? Então, o que eles falam realmente é que a radioatividade, por mais que ela esteja atrelada, vamos dizer assim, a um problema da exploração, né, tanto do petróleo convencional como não convencional, pelo que eu percebi, eles acham que, nesse momento, ela deveria ficar dentro do contexto ambiental, mas não ter vamos dizer assim, um título à parte, né, quando for Exatamente apresentar. isso. Né? A avaliação que eles fizeram, Carlos, é assim: se a gente começar a falar disso agora, a gente vai aumentar a dificuldade e não facilitar o acesso. E aí eles falaram assim: não é também deixar de falar, porque não precisa esconder nada, mas talvez não tenha que ser dado destaque nesse momento, nesse que a gente está procurando estabelecer um diálogo, né? Talvez isso possa surgir em outros contextos, em outros momentos, e foram 6, né? 6 em 15. Então, e isso surgiu espontaneamente, não foi feita nenhuma pergunta nesse sentido. De modo que eu entendi que foi um ponto de atenção, que eles prestaram atenção nisso. E se eles prestaram, eles entendem que outras pessoas também vão pegar desse elemento para reforçar os seus argumentos contrários, sem nem parar para ouvir. É como se estivesse dando munição, né, para alguém que já é contrário, né? E, tipo assim, isso lá está pacificado fora do Brasil. Aí, aqui no Brasil, alguém levanta essa bola, do tipo assim, os cientistas, e vocês podem observar, gente, nessa consultoria de comunicação tem até uma parte que a gente se dedica a estudar as fake news. As fake news, muitas vezes, elas encontram ressonância em fundamentos científicos. Né? Elas usam a fundamentação científica para pegar fragmentos de um estudo e usá-los de acordo com a sua conveniência. E aí distorcem todo o conteúdo com o aval da ciência. E aí teve uma das pessoas que falou assim: olha, se a gente solta alguma coisa nesse sentido aqui agora sobre radioatividade, vão falar que cientistas brasileiros descobrem que o fracking provoca danos radioativos, e aí ele já fez a manchete na cabeça. Sabe? Então, é mais nesse sentido. Eles entendem que talvez não seja o momento, já nessa primeira apresentação, de dar destaque para esse assunto. E eles falaram assim: olha, bota lá depois em algum lugar, algum estudo, alguma coisa, de forma com menos destaque mesmo. E outra coisa, só encerrando, né, que eu percebi o seguinte: eles falaram que tudo que for destacado, né, como um impacto ambiental deve ser apresentado como que se chegou a uma solução, né? Qual país tal solucionou dessa forma, ou o outro estabeleceu uma norma específica que deve ser seguida para evitar essa forma, apresentar as soluções que estão sendo tomadas a nível mundial para cada problema, né? Parece que é isso que eles também perceberam. Isso. Né? É mostrar a doença e a vacina. Então, qual é o antídoto ou qual é a solução para aquele problema? Eles entendem que, do contrário, quem disse isso, né? Entende que, do contrário, significa que a gente perderia credibilidade, porque a gente fala: não, gente, a gente estudou aqui o impacto ambiental, a gente estudou também os benefícios, a gente está garantindo técnicas seguras e tal, mas aí vai vir aquele monte de vídeo em cima do nosso para falar assim: ok, isso aí é o lobby, a universidade foi comprada, tem interesse econômico aí por trás, e tanto que eles não estão mostrando a verdade. A verdade é que sim, olha só, acende um isqueiro na torneira. E vários outros exemplos aí, documentários mundo afora, que tratam negativamente da técnica e que poderiam desacreditar o material de vocês. Agora, gente, assim, como eu disse, são percepções individualizadas de pessoas que já têm alguma vivência no assunto. Umas mais, outras menos, né? Vivência do próprio projeto e vivência da própria temática aqui no Brasil.
Então, isso já traz o repertório prévio delas, né? Assim, as interpretações, os conhecimentos que elas já carregam vida afora. E é por isso que é um piloto, né? Mas a gente precisa entender que, assim, a gente não tem que, de fato, fazer todas as alterações que eles sugeriram, que aquilo é um objeto de reflexão para a gente, né? E que, sendo um piloto, a gente vai amadurecer essas nossas entregas, esses nossos produtos. O Renato é bastante insistente nisso, né? Vai melhorar essas apresentações e tentar ir para a rua num ambiente mais controlado possível. Duas analogias aqui eu gostaria de fazer. Um dos entrevistados disse que ele se sente, ele é da iniciativa privada. Ele entende que que vocês estão numa trincheira, entrincheirados numa batalha, numa guerra, e que o que está faltando fazer é botar a cabeça para fora e ver quem está do lado de lá. Essa foi a imagem que ele trouxe. Porque, às vezes, não tem um exército do outro lado. Às vezes, tem poucas pessoas. Ou, às vezes, o exército é maior do que estava pensando. E que se vocês não forem para esse enfrentamento, vocês vão continuar na especulação, sem saber o que de fato acontece. Achei bastante interessante essa contribuição. E a segunda analogia, que quem trouxe foi um dos nossos consultores ad hoc, é que determinados assuntos, quando polêmicos, como o de vocês, funcionam como água morro abaixo. Quando a água desce o morro, ninguém segura, ela desce. O que dá para fazer? Tentar canalizar a passagem dessa água para garantir que ela não faça estragos, que ela chegue bem lá embaixo no morro. Agora, sem esse cuidado, ela pode levar tudo, fazer erosão e levar casas e destruir todo o asfalto, enfim. E que o assunto de vocês, sendo polêmico, o que nós estamos fazendo com esse piloto aqui é justamente tentando canalizar a água. Ruído e reação negativa vai acontecer. Agora, a gente precisa, com base nessas contribuições, ver o que é procedente, né? E de que maneira a gente pode ajustar o discurso e o tom e avançar para uma segunda etapa de comunicação. Tem uma coisa interessante, aproveitando, é o seguinte, a área nuclear, né, é uma área também bastante estigmatizada, né, todos os seus empreendimentos, né, tirando aqueles da área da medicina e aqueles estudos ambientais, né, que são usados ferramentas da área nuclear, sempre em prol, né, do conhecimento e tal, e o outro da medicina. Quando se faz, por exemplo, a escolha de um local para, digamos, um depósito de rejeito radioativo, né, de baixa atividade, por exemplo, tem vários estudos no mundo, né, e tem um grupo que se chama um grupo dedicado à aceitação pública. Tá? Ele só participa exatamente medindo, né, o quanto tem que ser, o quanto o diálogo, né, a informação tem que ser captada para o público, né, para que ele entenda primeiro, né, o que ele está sendo proposto, né, e aí aceite, né, porque eles viram, principalmente na Europa, que faziam projetos maravilhosos, né, de contenção de rejeitos de baixa e média atividade, mas aquele município, por exemplo, não aceitava aquilo, né? Então não adiantava, né? Não aceitava de jeito nenhum. Então a aceitação pública é algo realmente importante, né? Eu sei que o trabalho, nesse momento, como você colocou, a persona, né, é o tomador de decisão, mas muitas vezes esse tomador de decisão ele vai ser influenciado pela aceitação pública. Certo? Era só esse comentário que eu me lembrei aqui. Mas você está de parabéns no trabalho. Obrigada. É isso mesmo, você tem razão, assim, não é iniciativa isolada, né? Não dá para falar de um tema tão abrangente e complexo como esse pensando em apenas uma pessoa, né? Uma persona. A gente precisa fazer um sistema, precisa abraçar. E é um desafio e tanto, porque é só o começo da retomada de um diálogo, né? Vocês estão me ouvindo? Meu comentário bom, parabéns, gostei muito do seu trabalho, né, da entrevista, várias pessoas.
foi muito bom, né, ver o ponto de vista de cada um. Isso realmente me fez refletir, pelo menos pessoalmente, puxa, não tinha essas informações, então isso foi muito bom para mim, acho que foi muito positivo. E, por outro lado, eu vi outras críticas que talvez sejam relacionadas ao o tempo limitado, né, que tivemos, né, para fazer o vídeo e também a cartilha, que não daria para apresentar tudo isso que eles queriam que tivesse, né, de informações. Mas eu acho que tá de parabéns. Obrigada, Donato. E é isso, assim, inevitavelmente vocês despertaram o interesse e a curiosidade das pessoas. Está todo mundo querendo já acessar esse portal, conhecer esse canal e ver onde é que vou poder saber mais, o Atlas, cadê? Então, ficou claro para eles que aquilo é somente uma introdução, mas que eles sim querem os resultados. Então, é o próximo passo de vocês estão trabalhando nessa entrega, né? E, de fato, esse ecossistema está bastante ansioso. Eu imagino que a notícia já correu, né? No Ministério das Minas e Energia foi uma reunião coletiva com participação de 4 pessoas, uma delas precisou sair, mas 3 ficaram. Então, eu acho que eles conversam entre si e esse protagonismo de vocês aqui da Rede Gasbras MG, né, nesse ponto, essa liderança na comunicação é uma coisa que está chamando a atenção Brasil afora, sabe? E acho que vocês devem, de alguma maneira, dar continuidade com bastante consciência, porque uma vez iniciado, não dá para voltar atrás, né? É um caminho sem volta. E tendo esse espaço do portal e o Atlas, e tendo essas entregas já previstas, fazendo isso com carinho, de fato, vocês vão ter dado uma contribuição muito importante para esse debate aqui a partir de agora. Talvez a gente possa, além, é claro, né, a gente está apontando muito os impactos, né, está bastante transparente os impactos, né, mas o que eles colocaram, né, e que talvez a gente possa trabalhar, foram as alternativas, acho que eu já falei isso, mas vou repetir, as alternativas técnicas, né, que foram utilizadas para mitigar esses impactos, só foram os resultados. Não é detalhar, mas citar, né, os países que implantaram essas alternativas, citar as principais e tal. E é interessante também a questão eu não sei se foi uma pessoa só, né, mas a questão que foi citado aí, o que está acontecendo na Alemanha, né, a solução, né, que foi tirada pela Alemanha, que acho que alguém sugeriu que fosse o caminho, né, mais sensato, né, a ser adotado. Não é isso, Catarina? Essa conclusão surgiu na análise com os consultores ad hoc, pegar o modelo internacional mais bem sucedido no balanço entre o positivo e o negativo. E aí se chegou ao modelo alemão, né? Mas isso é o entendimento de vocês a partir de então. Isso não tem, né? Isso não veio do ecossistema, isso veio da análise dos consultores ad hoc. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Renato. Sim. Complementando o Carlos aí, primeiro eu fico impressionado que vamos dizer, tanto o pessoal do Ministério de Minas e Energia, quanto a Fundação Getúlio Vargas, todo esse pessoal que está se articulando agora para retomar o gás de cheio, né? Eles insistem em manter o modelo americano, né? É impressionante como que a posição autoritária, né? Eles não entenderem que o Brasil ele está muito mais para o modelo europeu do que o modelo americano, né? E eu acho que nós temos de entender isso, né? Agora, e aí talvez nesse sentido a gente tenha de ser parcial, já talvez abrir o vídeo colocando que nós vamos trabalhar por modelos rígidos de regulação, né? Tá ok. Parabenizo a Catarina pela apresentação, um trabalho espetacular, gostei muito. Então vamos fechar o vídeo, esse vídeo sobre o projeto de comunicação piloto, né, da Gasbras MG, e até a próxima. Aí então, o que vai acontecer? Nós vamos abrir agora uma chamada no Zoom.
Jussara? Uai, vocês acham Podemos sim. Eu acho que você acha não. que Eu acho. Não precisa de Vamos Mas o todos Renato agora, vai então. conseguir? Renato vai Pois é. conseguir ou é a internet? Vamos Eu- ver o que ele vai. O Eu Renato vai estou com uma falar. leve impressão que é a Skype. É Skype. Porque meu Pois é, eu tô computador achando. ficou pesado também, que eu acho que ele foi forte aqui, porque aquela hora não era internet não, porque eu tinha medido a internet aqui e estava instável, né? É, o programa fica pesado aqui. Talvez seja muita gente na sala, né? É. Parem Ele a fala que gravação, suporta então. 100 pessoas. Mas sem pessoas pequenas, é que nós somos pessoas grandes. Ah, sim, com certeza. Com muito conteúdo, né? Tá bom, eu vou parar aqui. Qualquer coisa depois a gente continua.